Fala pessoal, bom dia, beleza? Bom, trazendo mais um estudo aqui para vocês, tá? Estudo de hoje aqui é sobre o estudo do primeiro gol no Campeonato Brasileiro, né? Se vocês lembram, eu fiz recentemente um estudo similar, tá lá no meu site, né, no pbdatatrader.com.br, foi o estudo do primeiro gol da Premier League aqui, ó, tá? Então, vou deixar ele aqui para depois a gente chegar a comparar os dois, né? Deixar ele aberto aqui. Então, o estudo é muito similar, tá? É esse daqui que foi feito para a Premier League, tá? Então vamos lá, o Campeonato Brasileiro aqui, tá? Então, aqui é a tela inicial, tá? Então aqui tem as informações sobre o estudo, tá? Então, só pra gente dar uma recapitulada rápida aqui, né? O objetivo do estudo é verificar os times que possuem maior efetividade para fazer o primeiro gol da partida, né? Isso aqui é bom principalmente para quem trabalha no mercado de match odds aí, ou mesmo mercados back HT, alguma coisa do tipo, tá? Para esse estudo aqui foram coletadas informações do Campeonato Brasileiro desde a temporada 2013 até a temporada de 2020, tá? Então eu tenho somente temporadas finalizadas aqui no estudo, tá? O objetivo foi pegar os dados e transformar eles em forma gráfica, né, para facilitar a compreensão, né, de todos e auxiliar nas tomadas de decisões, escolha de partidas, algo do tipo, tá? Aqui é importante, tá? Então essas são as condições do estudo, né? Então eu considerei da seguinte forma para fazer as regras do estudo, tá? Jogo a 0-0 no primeiro tempo, eu considerei um ponto para cada equipe. Jogo com o mandante ganhando no primeiro tempo pelos placares de 1-0, 2-0, 3-0, eu considerei 3 pontos para o mandante. Jogo com o visitante ganhando no primeiro tempo pelos placares de 0-1, 0-2, 0-3, eu considerei 3 pontos para o visitante. E jogo onde ambos os times marcaram no primeiro tempo, 3 pontos para o time que marcou primeiro. Ou seja, então o intuito aqui é a gente medir a efetividade de quem fez o primeiro gol, tá? Então, a partir do momento que saiu o primeiro gol, pronto, ali finaliza o meu estudo, tá? Então esse é o objetivo aqui. Dadas as condições acima, verificamos que o intuito é analisarmos a efetividade dos times em busca do primeiro gol, não sendo a prioridade verificarmos quem saiu vencendo no primeiro tempo ou mesmo quem ganhou a partida. Beleza? Então vamos ao estudo aqui, tá? Aqui embaixo você tem as mídias sociais, as minhas mídias sociais. Se vocês quiserem acessar, pode estar acessando aqui para conhecer os demais estudos. Então vamos lá, vamos aqui no botão iniciar. Bom, essa é a tela do painel principal, ok? Então aqui nós temos aqui a média de pontos geral, tá? Do mandante. Então pegando aquelas regras que eu acabei de comentar, né? A gente pega as médias de todas as temporadas do mandante para a gente verificar os times mais efetivos, e aqui dos visitantes para verificarmos os times mais efetivos, tá? Aqui são todos os mandantes, eles estão definidos aqui. O amarelo são porcentagem de empate, o azul é porcentagem que o mandante saiu, que fez o primeiro gol, e o verde quando o visitante fez o primeiro gol, tá? Por time. Então aqui são os mandantes, aqui são os visitantes, né? E aqui são as porcentagens de empate, visitante e mandante ao longo do tempo, tá? Nós temos aqui alguns filtros que você pode selecionar a equipe, ok? Você temos aqui também, podendo selecionar a equipe visitante e a temporada, se você quiser dar uma olhada como foi a temporada, ok? Temos aqui alguns filtros por odds, tá? Que eu já vou mostrar. Temos aqui alguns filtros por porcentagens de over 1,5 FT, 2,5 FT, BTTS, over HT, ok? Temos aqui aqui são alguns dados específicos, né? Que nós temos aqui, que são
média de pontos do primeiro gol do mandante na temporada, ou seja, considerando aquela regra que eu comentei antes, aqui a gente tem a média de pontos do mandante na temporada, né, do mandante no geral, ou seja, pegando todas as temporadas, tá? Do visitante na temporada, do visitante geral, jogos do mandante na temporada, né? Então, se eu quero verificar, sei lá, jogos a partir do quarto jogo no campeonato, sim, por exemplo, tá? Eu posso estar definindo aqui. Aqui nós temos um dado bastante importante, né, que é uma medida de dispersão, que é o coeficiente de variação, tá? Eu não vou entrar no detalhe e explicar a fundo o que é isso, tá? Não é o intuito do vídeo, mas é importante que vocês saibam assim, quanto menor o coeficiente de variação, mais a média ela é confiável, tá? Então aqui a gente tem o coeficiente de variação do primeiro gol, da média de pontos do primeiro gol na temporada, coeficiente de variação da média de pontos do mandante no geral, tá? Então, que é o coeficiente de variação desde de quando começou, de quando eu tenho os dados, né, que é 2013. Aqui é o coeficiente de variação do primeiro gol do visitante na temporada e aqui da média de pontos do visitante no geral, beleza? Aqui a gente tem a média de pontos do mandante no jogo todo, ou seja, por exemplo, se ele ganhou ou perdeu, né? Então aqui seria a média se ele ganhou ou perdeu o jogo, tá? Então aqui a média dele de pontos no campeonato, tá? Temporada. Média de pontos do visitante na temporada também, tá? Aqui tem um outro dado que é o XG, né? Que é a Expected Goals do mandante na temporada, então está medindo no campeonato, tá? Então são os gols esperados para o mandante em determinada partida, tá? Então isso aqui é um dado bem bacana. E aqui também temos o expected goals, né? Gols esperados do visitante na temporada. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, do que seja cada dado, tá? Vocês podem vir aqui, ó, tem uma legenda aqui, tá, explicando, tá, cada um dos dados que nós temos ali, beleza? Só voltar aqui, a gente volta para a tela principal. Opa, voltou, tá, fechando aqui, ok? Então temos esses filtros, tá? Então aqui a gente também tem as mídias sociais aqui de novo, beleza? Então vamos explicar o painel aqui. Vamos lá, mandante. Então se a gente analisar desde quando começou a medir, que eu tenho os dados de 2013, o time mais efetivo, ou seja, que tem a maior média de pontos, né, de time que fez o primeiro gol, é o Flamengo, tá? Seguido pela Portuguesa. Vocês vão falar, poxa, mas Portuguesa, né? A Portuguesa quase não jogou realmente, né? Se a gente pegar aqui, eu posso clicar aqui em cima da Portuguesa, a gente vai ver que só tem dados dela de 2013, que foi a última vez que ela jogou o Campeonato Brasileiro, né? Opa! Foi quando, inclusive, teve toda aquela história do tapetão, que ela foi rebaixada e tal, né? E por incrível que pareça, né, apesar dela não ter ido muito bem no campeonato, a gente percebe que era um time muito efetivo para fazer o primeiro gol. Então, ela jogando como mandante, nos 19 jogos que ela fez como mandante no campeonato, ela saiu vencendo 10. 5 jogos foram empatados para o segundo tempo, né, foram 0-0, acabou o primeiro tempo 0-0. E 4 jogos ela tomou o primeiro gol, tá? Então é assim que você analisa por time aqui. Então como é que a gente analisa aqui? Eu vou pegar alguns times que tem mais volume, tá? Então aqui, só recapitulando aqui, o Flamengo é o time mais efetivo, né, de fazer o primeiro gol. O Santos é o terceiro aqui, né? Só que por já ter um volume bom aqui, o Santos tem 152 jogos, né, que ele está desde 2013, eu tenho dados dele. São Paulo também é um time bastante efetivo, jogando em casa, tá? Palmeiras também. Ok, aqui ó, o Bragantino é o mesmo caso da Portuguesa, provavelmente só tem um campeonato, que foi o de 2020, temporada passada, né? O Criciúma também deve ser a mesma coisa, né? Tem 2 campeonatos aqui, né? 38 jogos, então ele jogou 2 temporadas, né? 2013 e 2014, tá bom. Então, e aqui do lado do visitante, o São Paulo é o time mais efetivo, jogando como visitante
para marcar o primeiro gol. Lembrando que esse é o intuito do estudo, né? Seguido pelo Inter, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Tá? E a Portuguesa, por incrível que pareça, aparece aqui também. Ou seja, era um time muito efetivo para fazer o primeiro gol, a Portuguesa, né? Por incrível que pareça. Então ela tinha... muitas vezes talvez ela não conseguia manter o placar, mas ela era efetiva para fazer o primeiro gol. Ok, então vamos aqui, mais estudos. Então aqui a gente tem um total de 3.040 jogos, tá? No qual 37,89%, a média geral, né? 37,89% dos jogos o mandante sai vencendo, 37,04%. O jogo acaba empatado, não, então ele vai empatado para o segundo tempo, né? Se a gente, por um efeito de comparação, a gente verificar com o campeonato inglês, que é essa daqui, né? Premier League, que eu já tenho estudo lá no site, né? A gente percebe que o mandante no campeonato inglês é um pouco mais efetivo, né? E temos menos empates no HT. Aqui eu tenho 30% de empate, né? Aqui eu já tenho 37% de empate, né? O campeonato brasileiro realmente é um campeonato que tem muito empate no HT. E o visitante aqui, ele tem 25% aqui, tá? Dos jogos marcando o primeiro gol, tá? Então vamos pro próximo painel aqui, que aqui você pode clicar aqui no botão jogos aqui, ó, ele vai pro próximo painel. Tá? Aqui é um resumo, tá, dos jogos, de todos os jogos. Então conforme eu for fazendo os filtros, ele vai filtrando esses jogos aqui. Por exemplo, se eu selecionar aqui o Bahia jogando em casa, eu quero o Bahia como mandante, ele só vai me trazer aqui os jogos que o Bahia fez desde 2013, tá? Né? Então aqui ele vai listar o que ele mostra aqui pra gente. Qual foi o placar do jogo, então gols do mandante, gols do visitante na partida, gols do mandante no HT, gols do visitante no HT, jogos do mandante, jogos do visitante, ou seja, quantos jogos ele tinha jogado até aquela temporada, até aquele confronto, né, medido, né? Então no caso aqui provavelmente jogos na temporada era o primeiro jogo do campeonato, beleza? Jogos do visitante na temporada, tá bom? Pontos do primeiro gol do mandante, ou seja, se o jogo terminou empatado no primeiro tempo, um ponto para cada um. Se o jogo terminou o primeiro tempo com vitória de algum, por exemplo, no caso aqui, eu tenho 3 pontos para o visitante, ou seja, o Botafogo fez o primeiro gol contra o Bahia, né? Apesar do o primeiro tempo ter terminado empatado de 1-1, o Botafogo fez o primeiro gol aqui. Okay? Então eu tenho aqui o visitante como resultado do primeiro gol, foi ele que marcou o primeiro gol. Beleza? Então é assim que foi feito o estudo, tá? Aqui tem um minuto do primeiro gol, é importante, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar esse jogo que terminou empatado no HT, do Botafogo. Ó, ele fez o primeiro gol aos 9 minutos. Ok? Então quando eu tenho 0 aqui, ó, terminou empatado aqui, ou o jogo foi 0-0, ou no caso aqui, por exemplo, esse jogo foi 1-0 para o visitante, mas o primeiro gol saiu aos 68 minutos, então considera como empate aqui, ok? Aqui, isso é interessante também, média de pontos do primeiro gol do mandante na temporada, né? Então, a gente for correndo, conforme o campeonato vai se deslocando, né? O campeonato vai aumentando o número de jogos, né? A gente vai tendo a variação da média de pontos do primeiro gol do mandante. Do visitante na temporada também, média de pontos, média geral, então aqui é acumulativo, essa média ela vai sendo calculada rodada a rodada desde 2013, tá? Então, aqui no Campeonato Brasileiro eu entendo que por ser um campeonato onde tem muita variação, às vezes um time joga bem no primeiro no campeonato, no outro ano ele briga pelo rebaixamento. Então isso aqui tende a ser uma média que ela vai ter uma distorção maior, tá? Por exemplo, no campeonato inglês você percebe que sempre os mesmos times estão brigando ali na ponta, né? Dificilmente um time faz uma temporada excelente e na temporada seguinte ela briga pelo rebaixamento, tá?
Então, isso daí vai ser bem acentuado no estudo aqui, ok? A gente tem aqui a média de pontos do primeiro gol visitante também, tá? No geral, desde quando começou a ser medido. Beleza? Então vamos voltar para o painel principal. Só clicar aqui nesse botão, você volta para o painel principal. Tá? Como é que a gente pode ler isso tudo aqui? Tá? Eu vou mostrar uma forma também aqui. Aqui a gente tem um botão de filtro para você limpa aqui, você volta para o estado original, tá? Do estudo. Tá? Então aqui você tem, por exemplo, a possibilidade de eu quero medir somente sei lá, por exemplo, o Palmeiras jogando em casa, que é um time bem forte jogando em casa. Então a gente percebe que o Palmeiras jogando em casa, ele tem 47% dos jogos ele saiu ganhando, 33% o jogo foi empatado para o segundo tempo e 19,55% ele saiu perdendo. Tá? Então aqui eu tenho o total de jogos que o Palmeiras fez em casa, quantos jogos ele ganhou, porcentagem, quantos jogos ele saiu ganhando, né? Ele fez o primeiro gol, quantos jogos o jogo foi empatado, né? E quantos jogos ele saiu perdendo o primeiro tempo, sempre medindo o primeiro tempo, beleza? E aqui é contra quem, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Palmeiras contra o América Mineiro, a gente percebe aqui que teve um jogo que o Palmeiras saiu ganhando, um jogo que o jogo foi empatado pro segundo tempo. Se a gente pegar um Palmeiras contra o Corinthians, por exemplo, aqui, ó, é legal o seguinte, você passa o mouse em cima, ele aparece o número de jogos ali também, tá vendo? Então, quanto o Corinthians, eu tenho aqui que o jogo terminou empatado no primeiro tempo 57% dos jogos, ou seja, em 4 jogos, tá marcando ali, ó, né, aqui 4 jogos. O Palmeiras saiu ganhando em 2 jogos e o Corinthians saiu ganhando em 1 jogo, tá? Desde 2013 a gente tem aí quantas temporadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temporadas. Tá? Então você consegue verificar o comportamento de cada time contra os seus adversários aqui. Legal? Isso também é possível a gente fazer com o visitante. Tá? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, eu posso selecionar aqui o Atlético Mineiro. Então, aqui ó. Eu percebo que o Atlético Mineiro jogando em casa, jogando como visitante, ele fez o que? Aqui eu tenho que analisar. Ó. Eu quero ver o Atlético Mineiro como visitante. Então, o Atlético Mineiro como visitante, ele teve 28% dos jogos que ele saiu ganhando. 42% ele saiu perdendo, porque ó, o azul é o mandante, ou seja, né? Então, aqui eu estou avaliando ele como visitante, tá? Então, isso tem que ficar bem claro aí. E 28,95% dos jogos ele saiu empatado para o segundo tempo, tá? Aí aqui você consegue ver a variação ao longo dos meses, né? Então aqui eu tenho os meses e o ano, tá? Então, por exemplo, aqui, como é que você lê isso aqui, né? Por exemplo, setembro de 2013, o Atlético teve 50% dos jogos ele saiu ganhando, 25% dos jogos ele saiu perdendo. Não, desculpa, ele saiu ganhando em 25% dos jogos, saiu perdendo em 50% dos jogos, que no caso é o mandante, e 25% dos jogos saiu empatado. Eu cliquei aqui em cima, você percebe que ele deslocou, ele alterou aqui em cima, proporcional nos filtros que eu executei, beleza? Então isso é bem bacana, você consegue fazer um estudo bem legal em cima disso aí. Tá, voltei aqui. Beleza, agora vamos começar a filtrar aqui, mostrar as odds, o que vocês podem fazer em termos de filtros aqui, tá? Então vocês têm, por exemplo, aqui, uma média geral a gente tem 37,89 do mandante. Então vamos supor que eu queira analisar jogos somente onde o mandante ele é considerado super favorito pelas casas de aposta. Então eu posso por aqui, por exemplo, eu quero odds do mandante de 1,4 a 1,9, por exemplo. Então jogos em que o mandante saiu com odds entre 1,4 e 1,9. Ó, aqui ó, percebe como altera aqui, ó. Então ele saiu de 37, né, se eu não me engano, 39 para 45%. Ó. Tem uma variação bem grande aqui. Então, ou seja, no Campeonato Brasileiro, os times que são considerados favoritos pela casa, eles realmente
Eles saem ganhando muitos jogos, 45% dos jogos eles saem ganhando. 36 vão para o segundo tempo empatados e 18,91% o visitante marca primeiro, tá? Se a gente pegar o time mais efetivo quando está dentro dessa faixa de odds é o Criciúma, né? Porém, deve ser porque jogou poucos jogos. Então a gente pode clicar aqui, ó. É porque ele jogou 3 jogos. Então, quando o Criciúma jogou como mandante, como é que você lê e interpreta tudo isso? Quando o Criciúma jogou como mandante e estava numa faixa, o Criciúma estava numa faixa entre 1.4 a 2 a 1.9, ele ganhou, ele saiu marcando primeiro 100% dos jogos. E contra quem foram os adversários? Bahia, Náutico e São Paulo. Beleza? É assim que você interpreta isso daqui, tá? O Botafogo também é um time bem efetivo quando está dentro daquela faixa de odds, tá? Isso que tem que ficar bem claro, beleza? Santos também é um time bastante efetivo, né? Até pelo fator Vila Belmiro, que o Santos sempre usou muito bem isso aí, tá? Então o Santos, quando, por exemplo, como é que eu leio tudo isso aqui? O Santos, quando jogando em casa com uma odd entre 1.4 e 2, que é o que eu defini aqui, 1.4 e 1.9, desculpa, ele ganhou 51% dos jogos, saiu empatado para o segundo tempo, 36%, e ele perdeu, ou seja, tomou o primeiro gol em 12,12% dos jogos, apenas. Então é um time muito efetivo, e aqui você pode ver ao longo dos anos como é que foi o comportamento do Santos, tá? Ao longo dos anos você pode ver, você pode tá avaliando dessa forma aí, ok? E aqui, se você quiser, você pode ir trocando por temporada. Então, se eu quero ver o comportamento do Santos em 2020, como é que foi? Em 2020, o Santos, dentro daquela faixa de odds, ele teve 3 jogos só como mandante. Em 2019, ele teve 8 jogos. Em 2018, ele teve... né? Então, você consegue ir variando aqui, tá? Isso é bem legal. Vamos fechar, limpar de novo. Então aqui, que mais você pode fazer? Você pode definir, por exemplo, jogos over, sei lá, tem a odd entre 1.4 e 2. Então tem alguma variação se o jogo for over, por exemplo, se a odd do 2,5, do over 2,5 tiver entre 1.4 e 2, percebe que são poucos jogos, né? Ó que legal isso. Então, no Campeonato Brasileiro, jogos onde eu tenho... a casa está considerando o jogo over, né, entre 1.4 e 1.1. Geralmente, no 49%, como aumentou a média, 49% dos jogos, o mandante fez mais gols, né? Fez mais gols, não, marcou o primeiro gol. Isso é muito legal, cara. Né, ou seja, no Campeonato Brasileiro é um campeonato no qual, se o jogo é over, eles esperam geralmente espera-se que quem marque mais gols seja o mandante, tá? Então é um estudo bem bacana, e você verificar se há algumas correlações de odds aqui que vocês podem estar fazendo e observando ao longo dos campeonatos, beleza? Verificar se o BTTS tem alguma relação com outras odds aqui, você pode testar também aqui e verificar, ok? Tá, então isso é bem legal. Por exemplo, aqui, ó, quer ver? Vamos fazer um estudo aqui pra gente ver rapidinho, ó. Imagine que eu quero um time favorito entre 1.4 e 1.9. Então eu tô falando que eu quero analisar jogos de favoritos. E eu quero o BTTS com uma odd alta aqui. Então, ou seja, acima de 2. Né? BTTS sim, ou seja, eu estou esperando que não tenham gols de ambos os times. Então, se eu estou falando que o mandante é favorito e que eu não quero gols de ambos os times, que a casa não espera gol de ambos os times, vamos ver como é que fica essa porcentagem aqui. Então, não tem uma alteração tão grande, ó, quanto, por exemplo, a gente percebeu no over, né?
Então isso é tudo uma questão de vocês estudarem, visualizarem, fazer as correlações do painel aqui, e dá para brincar à vontade aqui. Tem muita coisa que dá para fazer nesse painel aqui. Eu, apesar de ter criado ele, ainda tenho muita coisa ainda para estudar em cima dele aqui também. Correlações de odds, de porcentagens aqui de gols, muita coisa que dá para fazer, tá? Então, por exemplo, aqui porcentagem de over 2,5. Então, isso é importante, né? Essa porcentagem aqui é da temporada, tá? Do jogo na temporada. Então, por exemplo, eu quero selecionar jogos que a porcentagem do jogo de over 2,5 FT era de 50%, por exemplo. Então, percebe que não tem uma variação tão grande. E, sei lá, o over 1,5, 70%. Você percebe que aqui não está variando muito, ó. Vendo aqui não está variando muito. Então, talvez são dados que não sejam tão relevantes para o estudo. Mas tudo é questão de vocês analisarem, tá? Combinar mandante, combinar odd com filtro de porcentagem de gols. Então, o que eu falei, dá para fazer bastante coisa aí pra gente estudar aí, beleza? Voltando aqui. Bom, aqui pra mim a parte, talvez a parte mais importante, né, dos filtros, né? Então, por exemplo, aqui eu vou falar assim, ó, média de pontos do primeiro gol do mandante, né, na temporada, no geral. Então, por exemplo, eu quero times que, lembrando que a média de pontos ela vai variar entre 0 e 3, né, porque foi o que a gente estabeleceu em regras lá no começo do estudo. Então, quando o time faz o primeiro gol, ele tem 3 pontos. Quando o jogo sai empatado pro intervalo, 0-0, né? Quando ninguém faz gol no primeiro tempo, é 1 ponto. E quando algum time toma o primeiro gol, ele soma 0 pontos. Então a média é em cima dessa regra, beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, times que tenham médias de 2, por exemplo. Olha lá, eu tenho aqui, ó, um total de... Então, o mandante com média de 2, ou seja, é uma média alta, né? É uma média no qual ele saiu ganhando muitos jogos, tá? Ó, a gente sobe de uma regra de... Né, se a gente pegar sem filtro nenhum, tá 38%. Você viu que ele subiu para 43%. Tá? Isso é bem legal mesmo, cara. Tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, 2. Eu vou colocar 1.6 aqui, porque o Campeonato Brasileiro tem muito empate no HT. Então, 1.6 aqui. A gente percebe ali atrás que foi para 41% aqui. Tá? E aí você pode fazer o seguinte aqui, ó, isso que é legal. Você pode pôr sei lá, a partir do 4º jogo, para você já ter um volume de jogos. Então, a partir de 4 jogos do mandante em casa, para ter uma média um pouco mais justa, assim, né? Com mais volume, né, de jogos. Ó, 42%. Aí você pode fazer o seguinte, você pode pôr o coeficiente de variação aqui, ó. Então, lembrando que eu falei que o coeficiente de variação, quanto mais baixo, melhor, né? Quanto mais baixo, ele significa que a média, vamos dizer assim, você pode considerar, ela é mais assertiva, aquela média. Ela diz mais sobre aquele time, entendeu? Sobre aquele resultado, no caso. Tá? Então, ela é mais confiável, essa é a palavra. Tá? Então, vamos pôr aqui, sei lá, 0.2, vamos ver se mantém um volume legal de jogos. A 0.6. Olha lá, 324. Ó, aqui que legal. Que eu tava falando da importância desse coeficiente. Então, 324 jogos. Olha como ele aumentou de 42% para 47%. Por que isso ocorre? Porque quando eu falo quando eu diminuo o coeficiente de variação, significa que aquela média é realmente mais confiável. Então, se eu na busca aqui, nessa busca,
eu coloquei uma média alta, teoricamente, de pontos do mandante, e estou falando que o coeficiente de variação é baixo, ou seja, aquela média realmente é confiável. E se ela é confiável e é alta, então significa que realmente o mandante, jogando em casa, ele tem uma possibilidade de fazer o primeiro gol. Então por isso que esse valor vai aumentando aqui para mais, entendeu? Isso é muito legal. Essa medida de dispersão aqui ajuda muito, cara. Muito, muito mesmo. Então assim, eu até aconselho vocês, caso queiram se aprofundar nesses tipos de dados de, de, de cálculos, esses e outros tantos dados estatísticos aí, até recomendo o curso de Data Science para futebol da Full Trader, né? Quem ministra o curso é o Adriano Duarte, um curso excelente, cara. Boa parte de tudo isso que eu aprendi aqui foi no curso dele, tá? Então, cara, recomendo muito mesmo para quem quer se aprofundar mais nessas partes estatísticas, tá? Então, só voltando aqui ao estudo, vamos lá. Então, você pode fazer isso, você pode colocar, por exemplo, o mandante com 1.6 e o visitante na temporada, que o visitante não tem uma média muito boa, que ele tenha de 0 a 1, por exemplo, aqui. Então, aqui é o 0 a 1, ó. Ele varia de 0 a 1, ou seja, tem uma média baixa. Então, ele é um time que não costuma fazer gols, sair ganhando. Olha lá, olha que legal isso aqui, ó. Olha para onde foi essa média, 54%. Então, quando eu tenho um time que tem uma média alta de gol, de fazer o primeiro gol, contra times que tem uma média baixa de fazer o primeiro gol, ou seja, não faz tanto o primeiro gol, o mandante geralmente sai ganhando, né? Isso é muito legal, cara, fazer esse tipo de estudo. Logicamente, aqui eu estou fazendo estudo baseado em testes de jogos passados. Aí cabe, se você acha que isso é um estudo útil para você fazer nos seus campeonatos e nas suas tomadas de decisões daqui para frente, para o futuro, você o que? Você cria a sua tabela com esses índices, com essas médias, e aí você vai fazendo o seguinte, você vai a cada rodada você vai atualizando isso. Mas você já tem um histórico que no Campeonato Brasileiro, né, fazer determinados filtros te dá uma boa correlação. Cara, isso te abre a mente de uma forma gigante para você fazer estudos e ter pontapés de partida do que avaliar para tomar decisões em jogos. Então, imagina que aqui eu estou falando somente de dados pré-lives. Eu não estou colocando comportamento. Imagine se você coloca comportamento. Então, o que você pode fazer? Você pode filtrar os melhores jogos. Então, eu só vou pegar times que tem uma média boa e coeficiente uma média de fazer o primeiro gol muito boa, que ele tem um coeficiente de variação baixo, ou seja, realmente ele geralmente ele faz o primeiro gol, tá? Contra times, sei lá, que tem uma média não tão alta, tá? Você pode filtrar. E aí você filtra os jogos. Filtrou os jogos, o que você vai fazer? Você vai levar para o live. Se o time apresentar aquele comportamento esperado, né, de um time, geralmente o que acaba acontecendo é o seu time ele tem o costume de fazer o primeiro gol porque ele realmente deve partir para cima do adversário. Se esse comportamento se traduz em campo, você faz a sua entrada com muito mais segurança do dado histórico e mais o comportamento. Tá? Então isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Você percebe, ó, Flamengo e Santos, que realmente são times que a gente, por histórico, são times muito fortes em casas. A gente percebe isso aqui, ó. Palmeiras. Ó. Então, o estudo deixa muito evidente isso daí. Tá? Então, vamos voltando aqui, só pra gente não perder o raciocínio. Então, você percebe que eu dei vários insights aqui de estudos e pontapés de partidas, né? O intuito do vídeo e do painel é trazer insights para vocês. Não é trazer a resposta, entre tal jogo. Não, não é isso. O intuito do painel realmente é você abrir a mente e você verificar o que é importante estudar. Às vezes você está levando em consideração coisas que não são tão relevantes. E outras coisas que são muito mais relevantes você não leva em consideração nos estudos. Tá? Então aqui o intuito é isso. Você ter uma ferramenta que te possibilite verificar quais realmente dados são importantes para você fazer as suas análises. Beleza?
então vamos lá. Só pra gente concluir aqui que o vídeo já tá longo demais, hein? Bom, aqui você tem então o coeficiente de variação para o mandante e tal. Você pode fazer o filtro que você quiser aqui, né? Então tem dezenas de opções, dezenas de combinações. Você pode combinar desse painel com esse painel. Então, quer ver? Você pode fazer isso aqui, ó. Olha isso que legal. Sei lá, eu quero, por exemplo, jogos onde o time da casa é o favorito. Tá? Então tô falando que a casa tá dando que o mandante é favorito, odd entre 1.4 e 2. Ele subiu de 37 para 43% aqui o mandante. Aí eu vou falar mais o que para ele? Eu vou falar, aqui não. Só que eu vou falar que eu quero isso a partir da quarta rodada, ou seja, onde o campeonato já deu uma estabilizada. Pode ser quarta, terceira, sei lá. E vocês analisam aqui, quinta. Lembrando que aqui os jogos do mandante como mandante, tá? Então, continuamos ainda com 43%. Só que daí que eu quero falar o seguinte, eu quero times que tenham uma média de 1.6, por exemplo. E o que o visitante, ó, olha aqui, ó, já subiu para 46%. E eu quero que o visitante na temporada ele tenha, sei lá, de 0 a 1%, a 1. Ó, 47%, não teve uma variação tão grande, talvez então não vale a pena você fazer essa alteração, que podemos deixar ele com 0 a 1,5, por exemplo. Então volume maior, ó, 48%. Só que daí eu quero o coeficiente de variação baixa, então por exemplo, eu quero um coeficiente de variação variando entre 0 e lá 0.6 aqui, vocês podem testar o que vocês quiserem aqui, tá? Ó, 49%. Então, ou seja, eu tô falando que é uma média confiável, né? Quanto mais baixo, melhor. Aqui também eu vou colocar aqui, sei lá, 0.8 também. Aí já diminuiu muito a quantidade de jogos, tá vendo? Então já não é legal. Então, sei lá, você pode subir um pouco isso aqui. Tá, então, cara, vocês podem brincar o que vocês quiserem aqui. É uma ferramenta que possibilita vocês a fazer diversos estudos aí. Beleza, galera? Então, só pra gente finalizar. Uma coisa legal aqui que eu acabei esquecendo de mostrar é isso aqui, ó. Você pode fazer um head to head, por exemplo, um confronto entre dois times, né? Então, eu quero ver o Corinthians jogando em casa contra o Flamengo, por exemplo. Como é que é o comportamento? Corinthians jogando contra o Flamengo, o Corinthians saiu ganhando 50% dos jogos, 37% dos jogos ele empatou e 12,50% dos jogos ele perdeu. Saiu perdendo. Eu quero ver o Corinthians contra o Flamengo, sei lá, o Goiás, você pode ir clicando, ó. Só uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de falar. Se você quiser selecionar mais de um time, você segura o Ctrl, tá? Eu até vou fazer essa alteração aqui no painel para não precisar segurar o Ctrl, tá? Aí, ó, você consegue selecionar mais de um time, seleções múltiplas, tá vendo? Olha que legal. E aí você analisa Corinthians contra esses determinados times, qual é o comportamento, né? Então, você pode fazer o seguinte também. Você percebe que em poucos minutos aqui, quantos estudos é possível de fazer, né?
grande, um monte, né? Vamos pegar o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro jogando em casa contra times que, por exemplo, posso colocar aqui contra times que tinham uma odd entre 2 e 3. Como é que era o comportamento? Ó. É. Então vocês têm um monte de estudos que podem ser feitos aqui. Tá? E aí aqui mostra ao longo do tempo quando o Cruzeiro enfrentou times com aquelas odds. Tá? Lembrando aqui que, se eu não me engano, eu acho que não é desde 2013 que tem odds aqui no sistema. Deixa eu ver. A base de dados que eu adquiri, que eu tenho. Deixa eu ver a partir de quando que eu tenho odds aqui. Deixa eu colocar um aqui. Não, tem desde 2013, sim. Tem sim, desde 2013. Bom, galera, esse era o que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, é um estudo, espero que ajude vocês aí nas pesquisas, nos seus estudos, nas suas análises, tá? Lembrando que são dados históricos, né? É bom, sempre importante que você, baseado nesses estudos, crie os seus estudos para as temporadas atuais e aí você vai alimentando e conforme você tem esse painel, você consegue fazer um estudo de dados relevantes e aí aplicando nas temporadas atuais aí. Beleza? Então lembrando que aqui vocês têm as minhas mídias sociais aqui também, caso queira conhecer meu Instagram, meu Telegram, tem um grupo do Telegram lá também, gratuito também, que vocês podem entrar lá, sempre estou mandando alguma coisa. O canal no YouTube, que tem vários vídeos lá, e meu site aqui, tá, que é PB Data Trader aqui, esse aqui, tá, onde você encontra aqui no setor de painéis aqui, né, no menu painéis. Vocês têm vários estudos aqui que eu já fiz, do over limit após 70 minutos, over limit após 80, tá, do over HT aqui, ó, over HT entre o minuto 20 e 45, estudo do primeiro gol da Premier League, tá, isso aqui eu tô sempre alimentando, né, na medida do possível, com novos estudos aí, beleza? Então, quiserem conferir lá, inclusive lá tem também o estudo do primeiro gol, que é muito similar ao que eu fiz ali do Campeonato Brasileiro para a Premier League, tá? Então, se quiser comparar lá, tá muito legal, cara. Realmente, espero que vocês aproveitem aí. Beleza, galera? Então, fica aí esse estudo aí para vocês aí. Até mais.